Olá, pessoal. Me chamo Douglas Pinheiro, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ah, e hoje nós vamos refletir um pouco sobre os desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania, em particular sobre o tópico combate às discriminações, desigualdades e injustiças de renda, regional, racial, etária e de gênero. Este tópico está muito proximamente vinculado ao artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal estabelece os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E como objetivos, o artigo 3º diz, no inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse tópico ele se relaciona com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E como objetivos, eles se iniciam por verbos, eles apontam ações. Isso significa que espera do Estado algum tipo de postura prestacional, que ele preste algo. Então, e quando nós estamos pensando em Estado, nós estamos pensando em todos os órgãos que integram este Estado. Então, nós temos que pensar que na atuação legislativa, na atuação executiva, na atuação jurisdicional, há que se levar em conta os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bem, se o tema, então, é combater as discriminações, desigualdades e injustiças, eu quero me ater primeiro a essa tríade: discriminações, desigualdades e injustiças. Primeiro, discriminações. A própria Constituição vai dizer, no artigo 5º, no inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Não só a lei punirá, mas a própria Constituição já pode fazer esta vedação pela autoaplicabilidade das suas normas de direito fundamental. Então, discriminar, o que é o conceito de discriminar? Eu sei que há dois sentidos. Um sentido em que discriminar tem a ver com classificar objetos ou pessoas a partir de um critério. Mas o que nós estamos falando aqui, discriminar, tem muito mais a ver com um outro sentido de discriminação, que não é apenas uma indexação, mas é impor ao outro um tratamento desvantajoso baseado num julgamento moral ou numa percepção social negativa ou preconceituosa. Então, aí há quatro elementos. Há uma intenção desse tratamento, há uma comparação, há uma desvantagem baseado num estigma social. Então, esse impor ao outro um tratamento desvantajoso, baseado num julgamento moral, numa percepção social negativa ou preconceituosa. Então, quando estamos falando de discriminação, é disso que estamos tratando. O outro elemento da tríade são as desigualdades. O Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, na ADI 3330, ela diz: não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo combate aos fatores reais de desigualdade. Não há como falar em igualdade, no princípio da isonomia, senão propriamente por meio do combate aos fatores reais de desigualdade. Então, a relação entre desigualdade significa dizer um afastamento daquilo que pretende-se contexto constitucional, que é esse guia, esse mapa do Estado Democrático de Direito. Esse guia constitucional que trata da igualdade aponta tanto uma igualdade formal, e quando falamos de igualdade formal, estamos lembrando lá do início do artigo 5º, na cabeça do artigo 5º, de que todos são iguais perante a lei, uma igualdade de acesso, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, uma igualdade de participação cidadã pelo meio do voto.
essa igualdade, essa impossibilidade de gerar inicialmente distinções, porque a lei alcança a todos. Mas há também uma igualdade material que pensa que eu não posso tratar igualmente os que estão em situações de desigualdade. Isso não é isonômico. Como tratar da mesma forma os empregados e os empregadores, os consumidores e aqueles que fornecem produtos no mercado? Como tratar crianças do mesmo modo que eu trato adultos? Como tratar pessoas em situações de vulnerabilizadas em relação a pessoas com condições adequadas de renda e de inclusão social. Então, igualdade material me diz que eu preciso tratar com desigualdade aqueles que estão em situação de desigualdade. Mas esse tratamento desigual não é um tratamento discriminatório, é um tratamento que tenta superar as desigualdades para atingir o princípio isonômico. Veja que se o princípio, se o objetivo do Estado é erradicar pobreza, reduzir as desigualdades sociais. Então, quando o Estado trata de maneira desigual, é justamente para garantir alcançar alguma igualdade social. Então, o princípio de igualdade formal, todos são absolutamente iguais. De o princípio de igualdade material, por vezes temos que tratar desigualmente porque são desiguais, porque há uma desigualdade implícita, significa dizer, então, que, por fim, a garantia do princípio da isonomia ou da igualdade, ela passa pela superação das desigualdades. E o terceiro elemento, discriminações, desigualdades e injustiças. A injustiça, ela pode até estar no campo da ilegalidade, ou seja, algo que é ilegal, que vai contra a lei é injusto, mas, às vezes, a gente pode pensar que está num princípio de julgamento, inclusive, historicamente situado, que algo que era legalmente considerado em um dado momento, como, por exemplo, a escravização de pessoas, ela seja considerada uma injustiça histórica. Então, a injustiça é pensada na dimensão do presente, mas a injustiça é pensada na dimensão do passado, injustiças históricas que perpetuaram desigualdades que precisam ser superadas, por exemplo, com processos de discriminações inversas. Discriminações inversas é um outro nome que nós damos para as chamadas ações afirmativas. Discriminações inversas, porque eu estou justamente tentando, agora, depois de uma questão histórica de discriminação, superar essa discriminação a fim de garantir processos de inclusão. Mas veja que a injustiça pode ser até pensada na dimensão do futuro, evitar injustiças do futuro, porque há uma responsabilidade intergeracional com a geração futura. O Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, na sua versão 3, ela trata da diretriz 6, do eixo orientador 2, como objetivo promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Então, a injustiça ela está na dimensão do presente, na dimensão do passado, como na projeção de futuro. Então, feita essas considerações sobre essa tríade, né, combate a discriminações, a desigualdades e injustiças. De que combate nós estamos falando? Então, eu vou agora para a parte que especifica essas situações discriminatórias, desiguais e injustas, que é renda, regional, racial, etária e de gênero. Vamos começar com a desigualdade de renda. Quando nós falamos em desigualdade de renda, nós estamos considerando uma situação fática de que há pessoas com distintas rendas na sociedade, de que não há um nivelamento social, de que todos tenham iguais condições de classe, iguais condições de propriedade, iguais condições de renda. Então, quando nós estamos pensando em renda, nós estamos pensando em desigualdades.
Combater uma desigualdade de renda, então, significa tratar as pessoas de acordo com a renda que elas possuem. Isso, por exemplo, impacta a questão da tributação. O Estado, por exemplo, ele se mantém a partir dos tributos que ele cobra dos seus cidadãos. Mas veja, seria justo, seria adequado o Estado cobrar os tributos de maneira igualitária de todos? Se há diferença de renda, então deve haver uma solidariedade social para que quem ganhe mais contribua mais. Isso, por exemplo, lá no direito tributário é chamado do princípio da progressividade tributária. Lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, diz: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Há uma gradação segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, isso é muito fácil, por exemplo, de se verificar em impostos que incidem sobre a renda. Alguns são isentos e alguns vão pagando em faixas distintas, até chegar na alíquota máxima. Não há como, não haveria como. Então, tanto mais será adequado, tanto mais se superará questões de desigualdade, quanto essa progressividade, a tributação vai observar a capacidade econômica do contribuinte. Tanto que uma crítica que se faz é que no Brasil, boa parte da carga tributária incide sobre consumo e não sobre renda. Isso significa o quê? Se você vai comprar um eletrodoméstico em alguma loja, independentemente da pessoa ser mais rica ou mais pobre, elas estarão repagando naquele produto o mesmo tributo. Então, os tributos que incidem sobre o consumo, às vezes, não observam a capacidade econômica do contribuinte. Por isso, é uma crítica que se faz ao nosso sistema tributário, que ele deveria ser um sistema tributário mais progressivo, ou seja, observando o princípio da progressividade tributária. E que, muitas vezes, ele é um sistema tributário regressivo. Ele faz com que pessoas que têm uma capacidade econômica menor acabem suportando uma carga tributária proporcionalmente maior do que pessoas que têm uma capacidade econômica superior. Veja, combater desigualdades e injustiças de renda seria também pensar, por exemplo, num sistema tributário que observasse rigorosamente essa gradação da capacidade econômica do contribuinte. Vamos pensar que também a tentativa de promover essa superação de desigualdade de renda é o que justifica os programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda, os pioneiros, surgiram lá em meados da década de 90. Eram programas municipais. Né? Em Campinas, no estado de São Paulo, surgiu o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, que era um benefício que gerava uma complementariedade em dinheiro, monetária, destinada a famílias de baixa renda, que residiam no município há 2 anos e que tivessem filhos com menores de 14 anos. Depois surgiram programas de transferência de renda estaduais. Em 95, no Distrito Federal, o Bolsa Escola, que era um programa de transferência de renda, de benefício monetário, que ficava condicionado à frequência escolar das crianças. Em 96, também surgiram iniciativas federais. A criação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era anteriormente chamado do Vale Cidadania. Depois, nós vamos ter, depois que lá em meados da década de 90 surgem os programas de transferência de renda, surgem os benefícios de prestação continuada, nós vamos ter depois a unificação dos programas de transferência de renda. E aí, por exemplo, surge o Bolsa Família, com a função de combater a miséria, a exclusão social e promover a emancipação das famílias mais pobres. Então, veja que programas de transferência de renda também se colocam nesta dimensão de objetivos de reduzir desigualdades. Então,
É importante se atentar para os programas de transferência de renda e para os detalhes depois do Bolsa Família. Não teremos como pensar aqui nesses detalhes, mas é bom estar atento a isso e como que isso se justifica dentro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, falamos combater desigualdades, discriminações e injustiças de renda. Vamos para uma outra desigualdade regional. A princípio, a regra padrão, né, a regra que é inclusive constitucional, é que haja uma proibição de discriminações regionais. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso está no artigo 19, inciso 3 da Constituição Federal. Esta é uma regra que veda discriminações regionais. Mas é possível nós termos processos que tentem superar as desigualdades? Porque se há uma vedação a criar distinção entre brasileiros, não se pode ocultar o fato de que há uma assimetria, há um descompasso entre as regiões brasileiras, né? Se nós pensarmos regiões sul e sudeste, tem processos industriais, tem muito ou processos de estruturação de redes de água e esgoto, de acesso a serviços estatais muito mais presentes do que regiões outras, como Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, dentro, por exemplo, da repartição das receitas tributárias, o artigo 159 da Constituição, no inciso 1, ele diz que parte da arrecadação do imposto de renda e do IPI, do Imposto em Produtos Industrializados, eles deveriam ser aplicados em programas de financiamento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E isso que já estava pensado no texto constitucional era uma tentativa de justamente superar assimetrias regionais, com a criação de fundos constitucionais de financiamento do Centro-Oeste, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. É o que justifica também, por exemplo, o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que mantém a Zona Franca de Manaus, com as suas características de área livre de comércio, de exportação, importação e de incentivos fiscais. Então, veja, a regra é a vedação de criar distinções entre brasileiros, mas a própria Constituição tenta pensar em formas de superar as desigualdades regionais, as assimetrias regionais, né? Falamos, então, de renda, falamos de desigualdades regionais. Vamos à próxima. Racial. Superar, combater a discriminação racial, desigualdades que provêm das questões raciais e injustiças raciais. E aqui eu queria, inclusive, que nós... Então, eu vou usar esse item, inclusive, para pensar como que isso pode envolver ações de distintos poderes, né? Então, vamos lá. Primeiro, no aspecto da norma constitucional originária, de algo que já está na Constituição desde a sua origem. O artigo 5º, no inciso 42, já prevê que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, o que depois, inclusive, se estendeu à injúria racial. Então, veja que já havia uma previsão constitucional, por exemplo, de vedação à prática do racismo, de considerá-lo um crime inafiançável, ou seja, não sujeito a fiança, e imprescritível, que não prescreve. Mas é importante nós pensarmos em normas constitucionais derivadas. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Por que é importante essa convenção? Porque lá em 2022 o Brasil ratifica com status de norma constitucional. Os tratados internacionais eles podem ter 3 níveis de inserção na nossa ordem
normativa. E os tratados que pode ser no nível legal, pode ser no nível supralegal, pode ser no nível constitucional. Tratados de direitos humanos que sejam ratificados pelo Congresso Nacional por meio do procedimento de aprovação de uma emenda constitucional, eles se equiparam a normas constitucionais. Eles têm status de normas constitucionais, e embora eles não fiquem na Constituição, eles integram aquilo que a gente chama de bloco de constitucionalidade, que é o conjunto das normas constitucionais. E essa Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância inclui-se dentro desse bloco de constitucionalidade, porque tem status de norma constitucional. E é essa convenção que define, por exemplo, discriminação racial como aquela que pode se basear em raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica. Que define, por exemplo, discriminação racial indireta, que é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo normativo, uma prática ou um critério aparentemente neutro é capaz de acarretar uma desvantagem para pessoas pertencentes a um grupo específico. Então, é importante atentar-se para essa convenção que ela ganha também um status constitucional. Pela legislação, e aí vamos agora pela legislação, a atuação do legislativo no combate à discriminação. Olha, pensemos na Lei 2.990, de 2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. E veja, é uma legislação que avança na superação de uma injustiça histórica. Veja, a boa parte de ações afirmativas, elas se justificam justamente por parte de uma injustiça histórica, que inclusive contou com a conivência estatal e que, portanto, o Estado hoje, para superar essa situação de assimetria histórica, deva propor ações concretas de discriminação inversa ou ações afirmativas, que devem existir até que essa situação de descompasso, desigualdade, seja minimamente equalizada. Né? Então, veja, uma atuação legislativa no combate. Políticas públicas. Olha, vamos pensar lá na Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é de 2003, é o Decreto 4.886 de 2003. 20 anos depois, no ano passado, surge o Programa Federal de Ações Afirmativas, que tem o objetivo de promover direitos e equiparação de oportunidades por meio de ações afirmativas destinadas a quem? A pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e mulheres. Depois dê uma olhada nesse Programa Federal de Ações Afirmativas, que também é recente e que pode, de repente, ser questionado. Vemos, então, uma atuação legislativa, atuação de políticas públicas então, por meio do Executivo e o Judiciário também. Afinal, foi o Judiciário, foi o STF, que declara a constitucionalidade das ações afirmativas. Por exemplo, primeiro, na DPF 186, que declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais para acesso às universidades públicas. Depois, na ação declaratória de constitucionalidade, ADC 41, que declarou a constitucionalidade das cotas no serviço público. E olha que interessante a justificativa do voto. As cotas raciais no serviço público se justificam para superar, por exemplo, o racismo estrutural e para garantir o princípio da eficiência administrativa, porque uma burocracia precisa ser representativa. A administração será tanto mais eficiente quanto aqueles que trabalham na burocracia sejam tão diversos quanto são diversos os públicos que essa burocracia atende. Então, veja que aqui o combate à discriminação, à desigualdade, à injustiça, ela se faz pela via legislativa, tanto ordinária como constitucional, como convencional, né, por convenções internacionais. Ela se faz pela via das políticas públicas, como ela também se dá pela via das decisões judiciais. Vamos, então, aos dois últimos itens.
a discriminação, desigualdades etárias. Normalmente, superar desigualdades baseadas no critério da idade, e veja, quando nós falamos de idade, isso pode estar orientado para crianças e adolescentes, como pode estar orientado para pessoas mais velhas. Então, isso é chamado. Existe um estrangeirismo que chama isso de ageísmo, porque vem de age, né, em inglês, mas que em português às vezes se chama de idadismo, de idade, né, ou etarismo. Então, que é esta tentativa de superar essas desigualdades que estão baseadas no critério etário ou no critério de idade. Então, vamos dar exemplos. Vamos pensar, por exemplo, no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Pensando criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela que está entre 12 e 18 anos de idade. Toda a proteção que o ECA estabelece para crianças e adolescentes. Ou uma atuação legislativa, o Estatuto da Pessoa Idosa, não é mais o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, que garante o acesso à proteção e à prioridade em diversos serviços a pessoas com mais de 60 anos. E, dentre essas, inclusive, uma prioridade especial e máxima a quem tenha mais de 80 anos. O STF, inclusive, já entendeu, já foi submetido ao STF, seria possível, em concursos públicos, estabelecer um limite de idade. Esse limite de idade só é admissível se for previsto em lei, e quando as situações concretas exigirem um limite razoável, tendo em conta o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante daquele cargo ou função depois do concurso. Mas não se pode criar, por exemplo, editais de concurso que arbitrariamente estabeleçam um teto etário para os candidatos, né? Então, veja a tentativa, o objetivo de combate às desigualdades, às discriminações e injustiças etárias. E, por fim, a de gênero. E, por fim, a de gênero neste item. Quando nós falamos de gênero, nós estamos pensando nas distinções que se dão entre homens e mulheres. Acaba sendo binário? Sim, acaba sendo binário, porque algumas pessoas não se identificam, né, como homens e mulheres, se identificam justamente pela não binariedade, mas quando a gente está falando de gênero, normalmente o que se está pensando é a relação que, por historicamente, mulheres têm de injustiças, desigualdades, discriminações em relação a homens, né? Então, se nós pensarmos, e talvez esse tema seja bastante forte, porque no ano passado foi aprovada a Lei 14.611, né, em 2023, em julho de 2023, que dispõe sobre a igualdade salarial e critérios, igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres, para a realização de trabalhos que sejam de igual valor ou exercício da mesma função. Veja que agora, em 2023, foi preciso que uma lei dissesse de maneira muito explícita que é injusto essa desigualdade de remuneração de homens e mulheres que cumprem a mesma função, que trabalham com o mesmo valor, né? Pensem na questão de uma atuação, de um combate para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Houve uma convenção interamericana que foi firmada em Belém do Pará em 94, que inclusive é vulgarmente conhecida como Convenção de Belém do Pará, que foi ratificada pelo Brasil em 95, que trazia como dever do Estado criar uma legislação interna que coibisse a violência doméstica. Isso aconteceu, só foi acontecer em 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que cria mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher, mas que só surgiu porque o Brasil foi condenado em 2001 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, no caso emblemático da biofarmacêutica Maria da Penha. Pensemos nas cotas eleitorais, né? A Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, que estabelece, no artigo 10º, inciso 2, parágrafo 3º,
o número de vagas, né, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Presta atenção, veja que a legislação não fala que tem que ser 30% para mulheres. Fala que para cada sexo, e o TSE já interpretou que aqui se refere a gênero, o mínimo de 30% e o máximo de 70%. Mas é que, como os homens sempre foram maioria, interpretou-se então que no máximo 70% para homens, mas que se reserve 30% para mulheres. Mas veja que a lei dizia que cada partido ou coligação deveria preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada gênero. Mas que se acabe pensando como cotas para mulheres, porque historicamente há uma injustiça, uma exclusão da participação de mulheres no processo eleitoral. Tanto que uma emenda constitucional de 2002, emenda constitucional, uma emenda de 2022, emenda constitucional 117, passou a obrigar que os partidos políticos também destinassem um mínimo de 30% dos recursos públicos da campanha eleitoral para as candidaturas femininas. Afinal, não basta preencher essas vagas, é preciso também que elas tenham recursos para concorrer em pé de igualdade. Então, veja que aqui nós falamos do combate a discriminações, desigualdades e injustiças de renda, regional, racial, etária e de gênero. Ouça depois com mais calma, consulte as referências bibliográficas a que fiz menção, para que você traga de maneira mais viva esses conteúdos, não só para aprendizado, mas para a sua vivência cidadã. Obrigado.